Ó, a casa tá cheia também, todo mundo para ouvir vocês. Só liberar aqui o som. Olá, boa tarde a todos e a todas. Só dar as boas-vindas, Lília. Obrigada, Bodansky. E para nós é uma enorme honra, até porque nós fizemos uma exposição sobre a Lorecor nessa mesma casa Stefan Zweig, alguns de vocês viram. Eu passo a palavra imediatamente para o Áquila, não sem antes agradecer aos nossos patrocinadores, né? Via Lei Rouanet, principalmente as empresas SH, a Tora e a Tu Seguros. Muito obrigada. Eu estou aqui numa situação um pouco complicada, como vocês estão vendo, de trânsito, por isso eu vou fechar meu microfone e agradecer mais uma vez. Muito obrigada. Lília, boa tarde. A Boa pessoa que, tarde. a pessoa que mantém a imagem em movimento Petrópolis. E, Jorge, é a segunda vez que eu vejo esse filme. E eu admiro muito tanto Jorge quanto a Laurie Corr. E estava pensando no decorrer do filme que tinha que ser uma pessoa, um diretor tão fino quanto Jorge, para lidar com uma pintora tão fina quanto a Laurie. Eu não imagino outra pessoa capaz de fazer isso. Quer dizer, esses vazios que o Jorge mantém, não é? Os vazios da palavra, a câmera parada, tem muito a ver com os próprios vazios da pintura do Lore Corr. Ah, então, é um documentário que, ao mesmo tempo que é um documentário, é um comentário sobre a pintura, não é? É uma, é um comentário sobre uma pintora que, até pela economia do seu trabalho, né, pela economia formal, ela teve muita dificuldade em ser aceita, né? E, ao mesmo tempo, eu acho que houve uma questão de gênero e machista na dificuldade de aceitar a Lori pela, pelo elementos, aí, entre muitas aspas, né? Elementos delicados, ornamentais que a obra tem. Então, você tem uma pintura muito econômica e com síntese, ao mesmo tempo, momentos de objetos muito ornamentais e muito decorativos, né? De uma maneira quase como se ela estivesse preparando, arrumando uma casa. E a, então, eu conheci a Lori Corr, né? Porque eu estava em Londres e estava com meu amigo Claude Cooperman, irmão do nosso colega Breno, Claude, pintor e filósofo, e, e ele era amigo da Lori. A Lori era amiga da família dele. E ele me levou à casa da Lori, em Londres. Foi aí que eu conheci o trabalho dela. Eu conheci, ao mesmo tempo que eu conheci a obra que me impressionou muito. E ela falou muito sobre esse contato com McAlpine. Então, esse contato com McAlpine deu um respiro a ela, né? E aí, como de novo ela vai passeando por Londres, né? E se apropriando desses elementos delicados, né? Os elementos, às vezes, meio absurdos que tem nos parques, que ela mesmo fala, né? Ah, sabe, tem um pote enorme no meio do parque, com balaústres. Então, e do vazio. E outra coisa que eu fiquei pensando agora, dessa vez, né? Porque a primeira vez eu estava muito sob o impacto do filme, né? E da emoção de ver o filme pela primeira vez. Dessa vez eu vi com um pouquinho mais de distância. É que tem um pouco de demolição no trabalho da Lore, como se ela tivesse demolido e selecionado através de uma demolição. Quer dizer, demoliu um monte de elementos e mantém alguns, né? Que são resquícios resquícios ou material muito importante que ela selecionou para ficar. E isso na pintura dela é muito presente. A pintura dela tem a fatura muito parecida com Volpe, e às vezes a composição muito parecida com Volpe, mas é muito diferente da pintura do Volpe, né? Tem uma propriedade que é Loricore, né? Gostei muito e ch- chapéu para o Jorge Bodansky. Ah, que maravilha. Obrigada, Aquila. A gente estava com saudade de você. Ah, que lá. É, o velho cineclube.
Vodansky, a gente adoraria te ouvir também. O pessoal também gostaria também de perguntar algumas coisinhas. Eu vou até falar, vou organizar isso depois da sua fala. Pessoal online, pessoal aqui, para a gente pensar 1, 2 minutinhos só para cada um falar, para fazer esse ping-pong online presencial com você, tá bom? Puxa, é um prazer enorme poder conversar com vocês e encontrar o Luiz Áquila, meu colega da UNB, né? Eu fui para a UNB por causa do pai dele, né? E a convivência desses 2 anos com o Luiz Áquila, acho que foi um elo muito, muito importante. Para mim foi uma vivência decisiva aquele período da Universidade de Brasília, que foi fundante para mim. Acredito que para o Aquila também. Mas enfim, vamos à nossa Lore. Eu não conhecia a Lore. Eu soube, o Cossacnaí fez um livro sobre ela, o primeiro livro maior sobre a obra dela, e um jornalista que fez a resenha desse livro me ligou, é Orlando Margarido, que ele chama, é um crítico de cinema. Ele falou: quem é Rosa Bodansky? Eu falei: por quê? Não, porque ela citou esse nome, a Lore Corr, né? Eu fiquei muito curioso. Aí consegui o telefone dela, liguei, ela foi super amável. Eu falei: ó, Lore, eu queria que você me contasse um pouquinho sobre a minha mãe. Aí foi o primeiro encontro. E eu, a partir do primeiro encontro, eu já levei uma câmera, e pedi autorização para deixar a câmera ligada. Eu ficava com a câmera na mão para a gente registrar a conversa. E nós tivemos durante uns 6 anos, a gente se encontrava com uma certa regularidade, sempre filmando, sempre filmando. Tem mais de 30 horas essas conversas com a Lore, que inicialmente a minha ideia era fazer uma coisa sobre a minha mãe, a geração da minha mãe, os meus pais, que ela conviveu com eles, apesar de ser um pouco mais nova que minha mãe, ela foi estagiária da minha mãe na livraria Editora Cosmos, em São Paulo, né? E ela conhecia todas a geração dos meus pais. E para mim foi assim interessantíssimo, porque eu pude conversar com a Lore aquilo que na época eu não tinha maturidade para conversar com a minha mãe. Então, e aí a vida dela começou a se tornar assim tão interessante, dominando tudo, que acabou que eu esqueci minha mãe e ficamos com ela, que também não deixou de ser minha mãe durante esse período todo, né? Então é isso, foi assim que essa história começou, sem nenhuma pretensão, não imaginei fazer um filme de início, queria fazer um registro, justamente para um trabalho sobre a minha mãe, e esse material todo eu fui passando na medida que eu ia filmando para a minha editora, que foi organizando isso. Quando a Lore faleceu, ainda levamos mais uns 5 anos para conseguir o recurso para poder fazer o filme, mas esse período longo, né, um arco de 10 anos que eu levei fazendo esse filme, eu acho que foi muito importante, que permitiu refletir bastante o material, porque era tanta coisa que ela me contava, né, para achar um eixo, né, o que de fato preocupava a Lore, né, qual era, que mensagem ela queria passar, né? Porque a Lore tem um detalhe bem interessante, ela é super organizada, parece que ela já previu que a gente ia fazer o filme, ela deixou tudo arrumado, né, com data, com envelopinhos, tudo catalogado na ordem, na sequência que ela queria que a gente contasse a sua história, entende? É, bom, essa é uma introdução, né? Agora quero ouvir vocês, né? Estou aberto para responder perguntas. Ó, eu vou passar para o pessoal, para quem quiser online, é só levantar a mão. Eu queria fazer só um comentário rapidinho, que quando eu trabalhei com Aquila, quando eu comecei a trabalhar com Aquila, a sua equipe entrou em contato com ele, perguntando sobre o Dr. Alcides, né, da Rocha Miranda, o Uhum. É, arquiteto, que foi o responsável, né, pela UNB, e aí você estava fazendo a pesquisa para Utopia e Distopia, né? O isso. documentário que tem o Átila também, dando o depoimento dele dessa época, né, de Brasília, assim, e Paulo Emílio ali também, né? E aí depois ver isso no filme foi muito legal, falar que você e a Có, né, a Lore, vocês dois tiveram essa experiência, porque o Átila também comentou que assistiu uma aula do Paulo Emílio, que ele
dissecava o filme, né? Todo mundo assistindo, assim, pedacinho por segundo, ele ia explicando e fazia de novo, e todo mundo assistindo de novo para entender o que é um filme, né? E aí, essa referência do Hiroshima Mon Amour é muito legal. E outra coisa, uma vez eu também te vi numa mostra que eu achei incrível, que se a gente pudesse fazer essa mostra em todos os museus, ia ser muito legal, até para, junto com a sua obra, que no IMS, eu acho que você foi, em 2022, você fez uma amostra dos filmes Não, que foi te dois mil e vinte influenciaram. e quatro. Foi 2024. 2024? Ah, então foi mais É, recente, isso. é. E aí eu tive a chance de te ouvir lá com o Kleber, que mediou, né? Hoje é o Aquila que está mediando, naquele dia foi o Kleber Mendonça, né, em São Paulo, e foi muito legal ouvir você falar também das suas referências, né? Então, a gente, por isso que também é uma honra, né? A gente vê o seu filme, tá aqui ouvindo você também, e conhecer suas referências também, que são incríveis, né? E aí é isso. Então eu vou abrir para o pessoal aqui. Quem quiser fazer uma pergunta. Não é exatamente uma pergunta. Eu fiquei muito impressionada com a delicadeza que você se aproximou dessa pintora que eu não conhecia. Ela realmente, de cara, assim, para mim, a pintura dela é difícil porque ela vai no essencial, no osso da coisa, né? Na geometria, mas eu fiquei muito impressionada com a pessoa dela. Com ela me passou, não sei se pela idade, aquele momento, uma certa amargura, né? E ela relacionou tudo o tempo todo da vida dela, apesar dela achar que não era importante ela não ter casado, não ter filho, mas ela não esqueceu disso em nenhum minuto. Era uma marcação. Era a grande questão dela, né? Era uma marcação Ela ali. sempre voltava a isso. Ela podia não está nem aí para isso, mas ela era exatamente o oposto disso, né? E alguma coisa que ela fala em algum momento lá, por que que nada dava certo, né? E ela se dá conta alguma coisa que ela tinha que perder. Isso que me impressionou, não é? Como se ela ficasse despojada de tudo, só no osso dela mesma. E isso aparece na pintura e com a sua delicadeza em abordar tudo isso é, sem machucar, sabe? Como sem invadir. Parabéns. Obrigado. É. Interessante que essas conversas com a Laura eram uma sessão de análise para ela e para mim. E- Essa pergunta, isso que ela falou agora. A Lore diz no filme que a pintura dela não deixa transparecer se ela estava triste ou alegre, né? Mas na sua fala me pareceu que você nota o sentimento dela nas pinturas, né? Será que tem? O que que vocês acham? Isso aí acho que é melhor o Aquila responder. É, Uhum. essa questão do, como se dizia antigamente, não é estado d'alma, né? É. Esse sentimento daquele momento, né? Nem sempre se reflete na obra, né? E, e também se reflete, como ela falou. Quer dizer, é um pouco a autopsicografia do Fernando Pessoa, né? O poeta é um fingidor que finge tão completamente que chega a fingir que é a dor que tiver sente, né? Então, que o artista, nesse sentido, ele pode ser um fingidor também. Quer dizer, ele pode estar falando sobre o vazio dele, não é? O vazio existencial e tudo mais, e ao mesmo tempo não está. Ele está falando sobre artes plásticas, como lidar com o retângulo, não é? Como lidar com a cor sobre esse retângulo. Então, e a Lore era uma mulher muito culta, né? Então, a gente vê que sempre a obra dela tem um grau de reflexão enorme, né? Então, a emoção é filtrada pela reflexão. Por isso que virou arte, senão poderia ser uma coisa catártica e um um desafogo, né? É, Não, não, primeiro, antes de mais nada, eu esqueci de me apresentar, porque eu estou sentindo falta das pessoas se apresentarem.
Eu sou Cristina Micaeli, sou diretora do museu e vou fazer um pequeno comercial da nossa pesquisa, é, Canto dos Exilados, que exatamente tenta trazer para as novas gerações o legado desses refugiados da guerra, sendo a Lori Koch uma delas, e a mãe dela, Adelheid Koch, que foi representante da Sociedade Internacional de Psicanálise no Brasil. Ela foi fundadora em São Paulo da sociedade. Ela se referiu rapidamente à mãe dela no filme. E nós fizemos no Museu de Arte do Rio uma grande exposição da Lori Koch, faz 3 anos, eu acho, e nesse sentido, esse filme tem uma dupla importância hoje. Primeiro, pelo filme em si, que é magnífico, maravilhoso, também estou vendo pela segunda vez, e segundo, para manter viva essa memória, esse legado desses artistas que trouxeram outras culturas, um outro olhar e trouxeram para cá. Então, só queria embutir esse rápido comercial, pedir realmente que as pessoas se apresentem, porque a gente dizerem rapidamente quem são, porque eu acho que fica mais gostoso assim. Beleza. Bárbara Pellegrini e Eliane Se amarela. Se Amarela. Eliane Se Amarela. Isso. Então agora, Terezinha Kepper. Acho que você tem que falar mais perto do microfone, eu não estou conseguindo ouvir. É, É, o Áquila, agora, pro Áquila, eu quero dizer que eu estou muito feliz de te rever e ouvir suas colocações. Saudade. E para o Jorge, que poesia! Esse filme realmente é uma poesia. Parabéns por você poder ter mostrado isso para gente. Obrigado. Uhum. é verdade. E tem uma escolha também, né, que você fez de colocar no começo e no final, como a Eliane tinha falado, né, dessa coisa da mulher, né, dela escolher não ter filhos, né, não casar. Eu achei isso tão interessante, porque para a gente é muito natural que os artistas sempre tenham companheiros de vida, parceiros, né, mas aí para a mulher, como é difícil, né? Porque ela teria que escolher entre a maternidade, enfim, a vida mesmo, né? De esposa e pela arte dela, né? E ela não queria abrir mão da arte dela. E aí eu achei isso tão legal, porque ela afirma isso, mas você também coloca isso no começo e no final, né? Apresentando ela e depois ela se despedindo da gente, né? Eu achei muito lindo isso também. O Aquila quer comentar. Pode falar, Aquila. Ela cita três artistas que não tiveram filhos, né? Uma é Maria Leontina, que tem um filho, o Alexandre da Costa, que eu me dou muito com ele. A Lisa Clark tem dois filhos. Então, isso era uma preocupação dela, né? Que ela inclui a preocupação dela para as colegas. Tem uma terceira que eu não me lembro quem era, que também tem filho. Ah, e sendo que eu conheço muito bem o Alexandre da Costa, que é filho da Maria Leontina com Milton da Costa, que é um artista muito interessante. Então, deu e teve, ele fala da influência que ele teve dos pais, né? Então, rebateu no filho. Eu achei interessante ela incluiu eles como os 100 filhos. Uhum. Isso. Consegui. Estava aqui rindo com a Áquila comentando isso, porque eu sabia que tinham filhos aí com dessas mulheres, mas ao Jorge fiquei também muito impressionada com a personagem. É uma mulher quase inexpressiva na sua fala, quase monocromática, e ter segurado a narrativa dela, que não muda, né, o tom, né, é tão econômica quanto
tudo que o Átila aqui nos trouxe, né, delineando e trazendo todo esse acervo, né, esse repertório que ela apresenta. Mas a personagem é de uma delicadeza e de uma. Você conseguiu trazer para a gente assim a, a, a economia da expressão dela, que está retratada na forma que ela fala, mas também nas camadas das histórias que ela foi trazendo, assim. Foi tão bonito, mas tão bonito, e de repente a gente estava assistindo um filme que está muito pautado na fotografia, né? E até menos na pintura dela, assim, né? Para a gente poder entender, assim, é de verdade a personagem, é de verdade mais a personagem do que a própria pintora, né? Mas que mulher é essa que ficou tão escondida atrás da, da obra dela e que você nos traz e nos presenteia? Fiquei muito feliz de ter reconhecido isso, assim, de como ela consegue estar no seu filme e menos na obra dela, né? Ela como personagem, como personalidade, como mulher que se expressa, mas se contém também. E você conseguiu trazer esse traço dela, esse traço que ela, né, não conseguia, talvez, trazia na obra dela, claro que sim, mas como ela estava ali, viva. Fiquei muito feliz de ter conseguido assistir esse filme hoje. Muito obrigada. Que bom. Eu queria só acrescentar o seguinte, todas as conversas, nós estávamos eu e ela. Eu fiz a câmera e o som da própria câmera, então isso deu muita intimidade, né? Então não tinha mais ninguém, eram sempre só nós dois. Durante 5, 6 anos, todos os encontros, sem exceção, foram somente nós dois, né? Então ela se sentia assim bastante livre de conversar comigo, né? Porque ela era uma pessoa difícil, né? As outras pessoas tinham muita dificuldade de se relacionar com ela, porque ela brigava e implicava com todo mundo. E Uma comigo ela hora nunca brigou. Tem uma hora que ela está mostrando uma série de documentos para você e, de repente, ela olha para a câmera. E a gente nota isso, né? Do quanto que foi realmente um quadro e um plano muito, muito recortado, muito ali dentro com ela e ela com você. A gente vê isso. É muito bom poder estar nesse cinema, né? Tão íntimo e tão perto, tão próximo. Obrigada. Obrigado a você. Legal, a gente tem mais duas perguntas aqui, o Zé. Depois a senhora se apresenta, por favor. Não vai muito mais que isso. Não saiu lá. Então, Eu sou Zé Roberto, membro do Cineclubes Raul Lopes e aqui na Casa Stefan Zweig com bastante frequência. Eu acho que o Jorge, diretor, ele cumpriu a missão dele, dirigindo aqui o público, né? Da gente se sensibilizar com uma mulher que, além da artista, da pessoa que foi, etc. e tal, simboliza a mulher de uma época o resgate da memória, que você foi buscar memórias da sua mãe e encontrou um espelho da sua mãe. E eu acho que essa habilidade do documentarista, que não está trabalhando na ficção e nem está criando uma nova história, né? Ser fiel à narrativa do personagem, você foi esmeradíssimo. E fora isso, os recursos que você utiliza da luz, da imagem, da velocidade, daquelas é, paradas em fotografias mobilizadas, e me causou uma imensa impressão a trilha sonora, que deu esse clima, esse ambiente para a gente poder se recolher e mergulhar no seu filme.
né? E até eu pergunto, em que momento entrou a Joan Baez nessa sua seleção de trilha? Porque eu acho que foi assistir isso esta semana, quando Joan Baez fez algumas declarações extremamente importantes, foi de uma felicidade imensa. Mas Não, ela obrigada, gente. citou. É, Ela- a Joan Baez, ela citou, né? Assim como vários outros. Ela tinha uma grande coleção de LPs e a gente falava bastante de música, né? Ela gostava também de música clássica, principalmente instrumental de violão. E a Joan Baez me chamou a atenção. Houve uma identificação, né? Como eu falo no filme, que eu também gostava muito da Joan Baez. E o grande problema foi, será que a gente vai conseguir o recurso para ter autorização de colocar a música? Mas a gente acabou negociando e conseguimos um preço muito razoável e conseguimos colocar a música no filme. Que Mas maravilha! a Joan Baez foi colocado por ela, né? E concordado comigo, né? A gente se identificou não só com a Joan Baez, mas com o Hiroshima Mon Amour, né? Acho que esse filme foi uma grande coisa em comum, identificação também. Uhum. Ó, estão perguntando aqui quem era o Carlos. Essa pergunta sempre vem. Eu não posso dizer quem é o Carlos. É, cada um imagina o que quiser. Então, tá bom. Boa noite, tudo bem? Elizabeth, Jane. Eu gostaria de saber, quando você teve essas entrevistas com ela, teve algum momento que ela demonstrou emoção? Eu acho o seguinte, ela, Foi ela era emocionada. muito. Mas ela ficou ah, emocionada, sim, de não, lembrar. não, 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 não. As lembranças não. Claro que motivam muito, mas não assim uma emoção explícita que desse para filmar ela chorando ou se lembrando de uma coisa e refletindo sobre isso. Não, não. Ela é bem alemã nesse sentido, né? Bem durona mesmo, né? Eu sou descendente de alemães e eu estava comentando que essa frieza é uma coisa do alemão, né? É. Mas olha, o Eu seu tenho trabalho foi uma. maravilhoso e parabéns, viu? Muito, muito bonito o filme. Você conseguiu Obrigado. passar uma imagem dela muito legal. Parabéns. É, Alberto Bornag, o assim, novato aqui do Cineclube. Queria perguntar uma coisa para o Jorge. Você foi procurá-la para falar da sua mãe e não dela. E eu me pergunto, eu fico com a impressão de que isso a liberta para falar de si sem um compromisso. Faz sentido isso? Faz bastante sentido, sim, porque eu não fui lá para entrevistá-los. Eu quero fazer a tua história, eu quero te entrevistar. Eu cheguei por um outro viés, né? Que realmente era a intenção minha, falar sobre a minha mãe. Não estava assim tão interessado nela, não a conhecia, não imaginei que ela pudesse ter conteúdo suficiente para um filme e fui surpreendido à medida que ia conhecendo ela, né? Obrigado. Bacanésimo, parabéns. Um presente que você deu para gente. Legal. Hum. Maravilha. Online, alguém quer comentar? Opa, Ruth, pode falar. Jorge, eu quero agradecer. Muito obrigada por esse filme maravilhoso, sensível. Você trabalhou com os silêncios dela. Isso é muito bonito. Você respeitou os silêncios. E o filme é lindo. Muito obrigada. Eu fiz a exposição no mar. Eu sou designer gráfica, Ruth Freihoff. Fiz a exposição aí na Casa Stefan Zweig também. E não conhecia a obra dela e me apaixonei pelo trabalho dela, realmente. E o filme é lindo. Era É, isso. é, Deixa eu dizer.
Obrigada. A exposição que foi feita Ah, e no também, mar, a gente filmou, aparece um pouquinho no filme sim, também. sim, É. reconheci lá as paredes. E também a trilha sonora da Flávia, lindíssima. Adorei, adorei tudo. Muito obrigada. Obrigada. Eu ia dizer só que eu adorei ela falar das bandeirinhas. Mas, Que barato aquilo! E você guardar isso para o final, né? Essa fala dela para o final. É. Outra coisa interessante é que esse filme mostra muito a formação das mentalidades do Brasil depois da Segunda Guerra, né? Quer dizer, o contraste do ponto de vista de alguém que tinha vindo da República de Weimar, né? Uma experiência muito livre e criativa, né? Chegar no Brasil do Estado Novo, né? Depois passar por todas as transições do Brasil e as transições de São Paulo também, né? Essa ida dela para o Rio, para São Paulo, né? As diferenças entre Rio e São Paulo, né? São Paulo, que análise se dá no Rio, né? E a gente imagina que São Paulo é uma cidade mais séria, mais analítica, né? Mas o analista estava no Rio, que seria uma cidade mais voltada para o prazer, para coisa epicurista, né? O filme é muito bom e tem um leque muito grande de abrangência, muito interessante. Parabéns, Jorge, mais uma vez. Ela foi para o Rio para se afastar da mãe, né? Ela queria fazer uma análise independente da mãe, né? Porque os analistas todos, naquela época, a figura da mãe, Adelheid Kor, era uma figura muito presente, muito importante, né? Então, acho que ela quis sair desse ambiente dos analistas de São Paulo para ir para um outro ambiente no Rio de Janeiro. Ela mesma fala isso, né? Ela fala no filme, né? Uhum. Então, o pessoal online, todo mundo quer saber quem é o Carlos, né? Podia ter assim um limite, né? Daqui uns 10 anos a gente fica sabendo quem é o Carlos. Isso. E é bom a Cristina também ter comentado isso, Bodansky, porque o pessoal ainda está comentando aqui do Carlos. Aqui, né, que é o Memorial do Exílio também, né, como a Cristina comentou. Só um minutinho. Enfim, aqui a Casa Stefan Zweig também é o Memorial do Exílio, né? E se a gente pegar dos seus filmes, enfim, a gente tem muito disso, né? Desse deslocamento dos personagens, ou o seu também, né? De ir até os lugares, né? E também contar essas pessoas, né? Que vão vivendo outras histórias. E seria muito legal a gente poder contar com você de novo aqui no nosso Cineclube, contando outras histórias que tem muito a ver com o nosso propósito aqui da casa também, né? Que é lembrar a memória do escritor Stefan Zweig, mas também esse memorial do exílio, né? Então, eu quero muito agradecer a sua presença, abrir para quem quiser falar mais alguma coisa. Pai, não quer falar nada? Minha mãe apareceu ali também. Paizão, não quer comentar? Filha, boa noite a todos. Boa Boa noite noite. também. É uma honra, um privilégio estar próximo de pessoas tão cultas, artísticas. Eu não tenho condições de avaliar o trabalho. Eu não conhecia a Eleonore, né? Eleonore. Eh, não sei apreciar com qualidade a questão de arte desse ou daquele artista. Mas eu reconheço que ainda tenho um apreço, né, e uma admiração e um prazer em ver os trabalhos, né, a arte de cada qual, né? Então, eu vivo disso também. Me admiro, né, e me impressiono com o trabalho de gente tão competente, tão artista, tão espiritual. Eu agradeço a oportunidade. Lamento não ter assistido desde o início, né? Mas é uma personalidade tanto essa Eleonore. Eu não a conhecia. Obrigado, filha. Beleza, brigadão, pai. Meu pai tá
Minas, aí tem o Áquila, Ruth, o pessoal que está no Rio. Bodansky está em São Paulo, né? Eu É, acho. A Cristina gostei. também está no Rio, né? E aí tem um pessoal afastado também, que está aqui em Petrópolis, mas na divisa, no Brejal, em outros bairros também, porque aqui quando chove o pessoal fica com um pouco de medo, né? Aí estão assistindo de casa. Tem mais uma perguntinha aqui, Bodansky. Pode falar. Opa, boa tarde. Boa noite já, né? Também, muito obrigado pelo filme. É de um, a trilha sonora, realmente, como o colega falou, né? Que, assim, cria todo um ambiente para que a gente entre no filme. Tem uma... esses anos, ou melhor, ela foi, se eu não me engano, em 66 para Londres, confere? Eu não me lembro agora exatamente o ano que foi, mas foi nos anos 60, sim, que ela foi para É, Londres. É. Uhum. que me chamou a atenção, quer dizer, o que me despertou uma curiosidade é que seriam os anos, ou melhor, foram os anos da ditadura e que tiveram brasileiros exilados lá. Então, se isso teve alguma relação ou simplesmente ela foi porque de fato não estava encontrando mercado aqui, pelo que eu entendi do filme, né, de que ela fala, e se caso ela encontrou, cruzou lá, por exemplo, com Caetano e Gil, que estavam exilados lá naquela época, né, Não, autoexilados. não, acho que não, porque em nenhum São momento faz o pai. apareceu isso nas conversas, né? Não, uhum. Ela tinha uma coisa curiosa lá no período que ela passou na Inglaterra. Ela trabalhava para a Scotland Yard como tradutora juramentada para a polícia, né? Para Scotland Yard, porque havia casos assim, principalmente portugueses. Tem uma colônia portuguesa muito grande na Inglaterra, né? Então, quando tinha alguma julgamento, alguma coisa assim, ela estava presente fazendo a tradução e ela se envolvia muito com essas pessoas, né? Inclusive, ela se envolveu muito com um criminoso, não sei se é criminoso ou não, enfim, um cara que tinha problema com a justiça, que acabou se suicidando e ela ficou muito próxima e se sentiu muito culpada de não poder ter ajudado mais essa pessoa. São tantos aspectos dela, ela deixou, mesmo conversando com ela há tantos anos, quando ela faleceu, ela deixou todo o arquivo pessoal dela comigo para eu poder pesquisar, usar e depois entregar para o MAC aqui em São Paulo, onde está depositado hoje esse material todo. Mais de 2.000 cartas, né? E uma larguíssima correspondência com a mãe e com o pai. As cartas são em português, em inglês, em letra cursiva, batido à máquina, em alemão. Quer dizer, essa correspondência toda ainda está incógnita, né? Ainda não deu tempo de se debruçar sobre essa correspondência. Uma ou outra carta, eu peguei o Carlos, por exemplo, que havia uma correspondência de longa duração com o Carlos. Não que ela não tivesse outros amigos, mas o Carlos acho que foi muito presente durante muito tempo, muitos anos, né? Então eu escolhi dos amantes dela, a gente pode falar assim, eu escolhi o Carlos, mas tinha muitos outros, né? Uhum. Maravilha! Então agora a gente tem mais uma fala do Fred. Se apresenta, por favor. Tinha uma pergunta para o Jorge. Jorge, você é pai da Alice? Sou da Pois é, Laís, da Alice. Laís. É, Laís ou Alice? Não, Laís que Alice você Bodansky. está falando? Sou pai da Laís, só tem a Laís. Laís. Tá. Ah, não, Não, é desculpa, porque claro. Olha só, a Alice, claro, que ela está num isso, outro sim, contexto. Alice que fez a é, ESD, né? Que tá na Holanda exatamente. hoje. Sou Foi pai dela, professor sim. dela. E ela Opa! fez para nós aqui em Petrópolis, do Design Petrópolis, uma apresentação do trabalho dela lá na biblioteca da É. Universidade. Bom, só isso. Obrigado. O seu filme é ótimo. Obrigado. Muito. Aliás, uma coisa, você teve um UME, não foi? Sim, sim, eu estudei URB, estudei Você é o único cinema. cineasta brasileiro que teve uma passagem pela escola de UME, né? Em Urma, naturalmente, era uma escola de design, basicamente, mas tinha E um departamento de cinema, né, dentro cinema, lá, né? exatamente.
Brasileiros acho que só tinha eu mesmo, nesse departamento de cinema. Mas o ULM era uma coisa muito integrada, né? Lembrou muito Brasília. Você tinha liberdade de circular pela escola toda, fazer o curso que você quisesse. Então a gente não ficava limitado ao cinema. E também o cinema era frequentado por alunos de outros cursos, né? Nós éramos, no total, só 11 alunos, olha que luxo, né, no curso de cinema. É, eu achei Assim como fantástico. A Universidade de Brasília, viu, Áquila? Sim. Assim como teve o golpe, fecharam a UNB, a mesma coisa aconteceu com o ULMA. O ULMA estava tão envolvida em 68 com o movimento estudantil que a polícia acabou fechando a escola, anexando ela à Universidade de Stuttgart, né? O que aconteceu com a Universidade do Distrito Federal, no Estado Novo também, né? É, Aconteceu com a Universidade de Brasília. E com o Bauhaus, né? é. Então eu vivi dois momentos muito parecidos, em Brasília e depois em Ulm. Só queria dizer que tudo que o pessoal já falou foi o que eu queria. Primeiro, eu queria te perguntar sobre o caso. E segundo, eu achei fantástico a sua abordagem tão carinhosa. Foi muito bom. Parabéns. Obrigado. Obrigado, obrigado. Vou falar para a Alice que falei com você. Maravilha! Então, se o pessoal daí online também não tiver nenhuma fala, a gente pode encerrar. Cristina, pode falar. Quer fazer um encerramento? Então, estão Isso. me ouvindo? Estão me ouvindo aí? Porque eu mudei de Não, lugar? estamos ouvindo, sim. Estão me Estou ouvindo? ouvindo. Tá. Estou ouvindo bem, sim. Eu Uhum. queria, bom, primeiro, obviamente, agradecer muitíssimo o Jorge, que de primeira aceitou o nosso convite, e lembrar todo mundo que está aí, online e fisicamente, que daqui a um mês, exatamente, nós teremos outro, porque esse filme foi premiado no É Tudo Verdade de 2024, o filme do Jorge. E tem um outro filme que nós vamos mostrar daqui a um mês, eu já estou chamando para daqui a um mês, que é O Tesouro Natterer, do Renato Barbieri, que é outra coisa, não é o retrato de um artista, mas de um museu etnográfico, na verdade, a maior coleção etnográfica brasileira, sobre indígenas brasileiros, só que em Viena. E lembrar todo mundo que é um filme imperdível, também foi premiado, se não me engano, no mesmo É Tudo Verdade? Não, eu acho que no mesmo. Então, por favor, não deixem de comparecer, porque vale muito a pena. Assim como o de hoje, são filmes imperdíveis que a gente tem, que ficam reverberando na gente muito tempo. Então, muito obrigada, Jorge. Muito obrigada a todos vocês, a Lília e ao Áquila, aqui, que tudo isso é essa química de todo mundo junto é algo precioso nos dias de hoje. A gente não pode parar de ter isso. Muito obrigada e boa noite. Obrigada, obrigada. Parabéns, Boa noite, Modesto. obrigado. Foi fantástico, foi muito bom encontrar vocês. Grande abraço, Áquila. Obrigada. Obrigada. Abração. Tchau, tchau, Obri- pessoal. Obrigado. Boa noite, Lília. Boa Boa noite, noite. Áquila. Boa noite. Depois eu mando a cópia pro Bodansky, pro Áquila também, mas vai estar lá no YouTube da Casa Stefan Zweig. Quanta Maravilha. gente tinha online, hein, Lilian? Oi? Desculpa. Quantas pessoas estavam online, mais Online ou menos? tinham 14 e Uhum. presencial tinham 22. Ah, bom. Uhum. Tá ok. Beleza? Tá Bateu um bom. recorde aqui pra gente. Isso no Obrigada. meio do carnaval, né? No meio do carnaval. Pois é. Talvez por isso mesmo, né? Pois não, o contraste, vou falar rapidinho, o contraste foi incrível, porque eu saí de uma feijoada carnavalesca vestido o abadá e vim para debater Lori Cor. E foi um alívio esses grandes vazios da Lori Cor, né? E um pouco assoberbado de carnaval, né? E esses vazios foram fantásticos. Os intervalos do Jorge no filme também, foi muito bom. É ótimo, porque aconselho para o carnaval esse filme. Tá bom, Aisha. Obrigado, Lilian. Obrigado, Obrigado. Cristina, Obrigada, tá? Jorge.